No dia 17 de janeiro de 2020, na calada da noite, o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, sancionou o temido fundão eleitoral. Sim, enquanto estávamos atentos com as porcarias que o Roberto Alvim tinha falado, ele sancionou o fundão eleitoral. Okay? No valor de 2 bilhões de reais para as campanhas eleitorais. Um absurdo, né? Mas proposto por ele mesmo, valor proposto por ele mesmo, ok? E o valor tinha sido maior, tinha sido 2,5 bilhões de reais, ok? Mas, além disso, tinha sido discutido um valor maior, 3,7 bilhões de reais. Mas, para que roubar tanto assim? Não, vamos diminuir um pouquinho para a sociedade não sentir tanto assim que estamos roubando de vocês, ok? Vamos para 2 bilhões, passou tranquilamente. Vamos lá. Vamos aos argumentos do excelentíssimo senhor presidente. Não posso vetar, pois posso ser empichado. Não posso vetar, pois vou cometer crime de responsabilidade. De acordo com a minha análise, de acordo com o estudo que eu tenho feito aqui, com tudo que eu pesquisei, mentira. Ok? Porque ele estaria vetando um dispositivo de um projeto de lei orçamentário. Não feriria nem a lei eleitoral. Seria lei orçamentária, um projeto de lei orçamentária. Ou seja, não, mentira. Ele poderia vetar sim, ok? E ele aprovando o fundão eleitoral, ele vai totalmente contra tudo que ele defendia até vencer as eleições. Tudo que ele e as bostas dos seus filhos falavam, ok? E aqui, de acordo com o portal UOL, veto a fundo eleitoral não leva a impeachment de Bolsonaro, dizem advogados. Abre aspas. Não há nenhum sentido jurídico na afirmação do presidente. A Constituição dá a ele a competência privativa de sancionar, aprovar ou vetar projetos de lei, disse a advogada Vera Chemin, constitucionalista com mestrado em administração pública pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Não há nenhum tipo de fundação de que ele estaria, por exemplo, afrontando a lei orçamentária, nem que ele estivesse afrontando o exercício dos direitos políticos, complementa a advogada Vera. Vetar faz parte do processo legislativo. Só se houver uma razão por trás para dizer que não vai vetar, porque isso constitui crime. Certamente, esse é um discurso de natureza que não técnico-jurídica, talvez eleitoral, afirmou o advogado Sávio Chalita. O presidente não quer contrariar seu eleitorado e ele não costuma fazer isso sempre. Para contrariar o que o povo queria, ele precisava de uma justificativa. Inventou uma e segue o roteiro de quem nega qualquer ciência. Inventa algo da cabeça e sustenta até a morte. O Congresso definiu um valor e o presidente pode perfeitamente discordar disso e vetar, sem consequência pessoal nenhuma, assim como em qualquer outro veto, disse Marilda Silveira, especialista em Direito Administrativo da Escola de Direito do Brasil. Então, cai por terra essa desculpa esfarrapada do excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Terceiro ponto a ser discutido: quem são os gurus de Bolsonaro nessa relação, nessa ida e vinda de votar ou não, vetar ou não? Primeiro, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ministro-chefe da Secretaria-Geral de Presidência do Brasil. Outro, André Luiz de Almeida Mendonça. Quem é esta pessoa? André Mendonça, advogado e pastor presbiteriano brasileiro, atual advogado-geral da União, AGU, do Brasil. São eles que estão, né? Entendem, né? Já entenderam. Outro ponto a ser debatido, abre aspas, reclama agora com os parlamentares, agora é com a Câmara e com o Senado. Meus queridos, vamos lá. Quem é o líder do governo no Congresso? Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Aquele que substituiu a Joyce Hasselmann quando ela saiu... Não, ela saiu não, né? Ela foi retirada, chutada, ok? Pelo Jair Messias Bolsonaro. Ok?
Então, Jair Messias Bolsonaro faz uma aliança com o MDB e coloca como líder do governo no Congresso, ok? E novamente também faz no Senado, colocando Fernando Bezerra do MDB como líder do governo no Senado. Quem é Fernando Bezerra de Souza Coelho? É um administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, político brasileiro filiado ao MDB. Em janeiro de 2011, no governo Dilma, foi escolhido ministro da Integração Nacional, responsável por obras, conveniência, blá, blá, blá. Mas aqui tem uma questãozinha aqui sobre esse cidadão, Fernando Bezerra. Suspeita de corrupção na Operação Lava Jato. Em 3 de outubro de 2016, foi denunciado na Operação Lava Jato pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É acusado de receber propina de cerca de 41 milhões de reais. Então vamos lá. Olha os erros. Passar o fundão eleitoral, não vetar, traindo seus eleitores, fazer uma aliança, né, com o MDB. Cara, se o cara é tão... Se ele falava tanto que não era da velha política, por que então colocar pessoas do MDB na liderança do governo? Na Câmara e no Senado, colocando Eduardo Gomes e Fernando Bezerra. Não faz sentido. Ou seja, Bolsonaro é da velha política, nós sabemos muito bem disso. Ok? Além de Toffoli, que, resumo aqui, é um jurista e magistrado brasileiro, atual ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo sido AGU durante o governo Lula e ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em 2007, foi indicado pelo então presidente do Brasil, Lula, para o cargo de AGU. Ok? Agora vamos ler agora aqui algumas reportagens que saíram sobre o veto ou não, quer dizer, o não veto, né? O não veto do fundão eleitoral. Portal Folha de São Paulo. Bolsonaro critica falsa direita e diz que atrapalharia a democracia se vetasse fundo eleitoral. Presidente sancionou o orçamento de 2 bilhões para campanhas e foi alvo de críticas, inclusive entre bolsonaristas. Por que será, né? Até 11h59 da noite, não passa fundão, sou contra. Não use, sou contra. Meia-noite, aprovado. Né? Sob ataques por ter sancionado o fundo eleitoral de 2 bilhões, o presidente Jair Bolsonaro chamou de falsa direita quem o critica pela iniciativa e afirmou neste sábado 18 que atrapalharia a democracia se vetasse a medida. O que ele quer dizer com atrapalharia a democracia se vetasse a medida? Eu acho que tem o outro portal que eu vou ler agora complementa essa atrapalhar a democracia se vetasse a medida. Vamos ler comigo aqui, ó. Preste atenção. O que ele quer dizer com atrapalhar a democracia? Atrapalhar a democracia. Vamos lá. A velha política levou a melhor. O orçamento brasileiro para 2020 está previsto para ser publicado na manhã desta segunda-feira 20 no Diário Oficial da União, no último dia do prazo para oficializar os valores. O texto foi sancionado sem vetos no final da noite de sexta-feira, 17, e inclui a aprovação do fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. A decisão era vista como um teste se o discurso da nova política seria capaz de enfrentar a realidade da velha política. Não foi. Com a aprovação, as relações de Bolsonaro com o Congresso devem melhorar significativamente nas próximas semanas. As atividades parlamentares retornam dia 3 de fevereiro. Tá explicado? De um lado, Bolsonaro fala que atrapalharia, se ele vetasse, atrapalharia a democracia. Ok? E aqui está a resposta. O que é atrapalhar a democracia? Está aqui a resposta. Com a aprovação do fundão, as relações de Bolsonaro com o Congresso devem melhorar. Então, o que é isso aqui? É uma coisa simples. Bolsonaro é um político há 30 anos. Ele sabe como funciona a Câmara e o Senado. Ele sabe como funciona o jogo político. E ele está jogando muito bem o jogo político. É isso. Simples assim. E os gatos ficam passando pano.
o gado, os minions ficam revoltados, defendendo qualquer absurdo que passe como fundão eleitoral. Bem, esse foi o vídeo. Se curtiu, dê um like. Se não curtiu, dê um dislike. Mas seja um cidadão legal. Coloca aqui a sugestão, crítica ou dúvida ou alternativas. Dê sua opinião com sabedoria. Dê uma crítica construtiva, né? Seja uma pessoa coerente, né? Sou um cidadão do bem. Mas quando vou ao YouTube com uma pessoa que eu discordo, eu mando ela tomar no... Não faz sentido, né? Seja uma pessoa coerente, ok? Se discordou, só é comentar aqui embaixo que você discorda, que nós vamos conversando, debatendo. Democracia serve para debater, ok? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitiu fazer mais um vídeo.